muito bem-vindos ao primeiro Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do Research aqui na XP, e esse vai ser um novo podcast mensal que a gente vai trazer CEOs e grandes líderes das principais empresas do Brasil para contar para vocês não só a história deles, pessoal, a trajetória de carreira, mas também falar sobre a empresa que eles lideram para vocês, investidores, aprenderem mais sobre essas empresas. E antes de eu falar do nosso primeiro convidado que a gente tem aqui hoje, a honra de trazer, eu estou comigo com o Pedro Bruno, que é o nosso co-head da parte de análise de ações aqui na XP, e a gente vai falar hoje com o Luiz Henrique Guimarães, que é o CEO da Cosan, que é um dos principais grupos empresariais do Brasil. A Cosan que tem uma história incrível, né, de transformação nos últimos 10 anos, e o Luiz ele tem uma carreira fantástica, né? O Luiz começou a carreira como executivo de multinacional, fez uma carreira brilhante na Shell, depois ele acabou assumindo posições na Comgás, depois na Raízen, que é a JV da Cosan com a Shell, e por último assumiu a posição de CEO da Cosan em 2020. Além disso, o Luiz ele é pai, ele é tricolor, surfista e tenista nas horas vagas e carioca. E em 2022 ele foi eleito um dos principais CEOs do Brasil. Bom dia, obrigado a vocês aí por convidar e parabéns pela essa iniciativa. Então, Luiz, acho que vale a gente começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre essa trajetória, né? Sua carreira, você já foi desde executivo, né, de multinacional a uma empresa de dono, e eu queria entender como é que foi essa trajetória profissional, se você tinha um plano de onde você queria chegar ou se as coisas aconteceram meio que no acaso. Não, legal, ótima pergunta. Não, na verdade não tinha plano. Eu acho que a vida vai te permitindo as oportunidades. Eu sempre costumo em conversa com estagiários ou trainees chegando nas empresas que fazem a pergunta parecida, né? Eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades. Eu sempre brinco, cavalo que passa selado, você tem que estar pronto para poder montar em cima, né? E a única coisa que você pode fazer como profissional é estar preparado. Nem sempre a oportunidade vai ser sua. Eu acho que você tem que estar preparado também para não ser o escolhido para uma determinada vaga e ter resiliência e persistência para continuar se preparando para as próximas oportunidades. Mas, na verdade, assim, minha trajetória pessoal e profissional, né? Como você falou, eu sou carioca, nascido ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, estudei em colégio católico, fui em Santo Inácio a vida inteira. E acho que o primeiro grande divisor de águas foi quando eu fui escolher a faculdade, na época que tinha aqueles concursos integrados, vocês Gran-Rio, vocês são muito jovens para saber disso, e eu tinha, assim, uma visão do que eu queria e que eu não queria fazer, né? Eu venho de uma família que tem vários engenheiros, mas como eu nunca gostei muito de física e eu gostava muito de matemática, de um pouco de ciências sociais, geografia, história, eu falei, preciso fazer alguma coisa que tenha foco em matemática, e a primeira decisão foi, de fato, escolher uma carreira que tivesse bastante matemática. A segunda é que fosse pública. Meu pai já tinha pago a minha educação privada por vários anos, eu falei, eu não acho que não faz mais sentido eu ter esse custo, né? Óbvio que no Brasil a gente tem esse privilégio grande de poder ir para boas faculdades públicas, né? Que é um assunto até para um outro debate. E gostaria que fosse à noite, porque me permitiria poder estagiar no momento que eu pudesse estagiar e continuar fazendo meu hobby na época, que era surfar de manhã cedinho, né? Então, acho que essa foi a primeira decisão que, olhando para trás, acho que deu certo, né? De ter, eu escolhi estatística, né? Eu tinha duas opções na época, ou matemática, na verdade três. Matemática ou ciências atuariais ou estatística, acabei optando por estatística porque eu unia isso de ser pública, de ser à noite e de ser matemática. E aí, comecei e a minha trajetória foi marcada por muitas pessoas, assim, que acho que é o que a maioria das pessoas passam aí, que marcaram a minha trajetória. E a sorte que eu tive de cruzar com essas pessoas. Então, comecei a fazer estágio em banco, trabalhei no banco Chase lá no Rio de Janeiro, né, que nem existe mais, na tesouraria, como estagiário, fazendo gráficos, né, no Lotus 123, não tinha Excel e nada disso, fazendo média móvel e análise gráfica. E aí tive a chance de um colega na época me indicar para um estágio da Shell. E aí eu acho que foi a grande chance que eu tive, fazer um estágio na Shell, na área de lubrificantes, e conheci uma pessoa que foi muito marcante na minha carreira, que foi o Celso Penteado, que me deu uma oportunidade enorme de, como estagiário, fazer coisa que só funcionário fazia, né? Poder viajar e analisar mercados, né, em outros lugares, né? Poder fazer trabalhos, apresentar para níveis mais sêniores da organização, né? E para mim, eu sempre brinco, o melhor emprego, o melhor trabalho que eu tive foi esse de estagiário na Shell, em lubrificantes, na Ilha do Governador. Porque ali, de fato, eu fui desafiado no limite e aprendi que o olhar de gente, né, e essa coisa de você dar o desafio para a pessoa ver se ela nada ou não e ajudar se ela se afogar, ela foi fundamental
para minha trajetória depois. E é ali que me despertou esse lance de gerenciamento, liderança, etc. Porque eu sempre fui um cara mais focado na matemática, né? Assim, nos números, etc. E aquilo meio que me abriu a cabeça e falei, cara, tem vida além das planilhas e dos números e que tem muito impacto em conhecer pessoas, entender pessoas. Ele tinha um dom fantástico de conhecer gente, sabe? Pessoas que trabalharam, passaram na mão dele que ele revelou, né? Carlos Brito, Márcio Schittin do Itaú, Luiz Urquiza, Marcelo Araújo, cara, eu podia estar aqui, dar o nome de pessoas que foram estagiários dele e ele olhava assim e falava, esse cara é bom, esse cara tem esse talento, esse cara serve para isso, etc, etc. Então isso, pô, foi assim, foi uma aula para mim, né, de poder entrar e conhecer. Isso aí continuei, fui contratado na Shell, né, fiz um pouco de carreira na Shell, mas aí teve uma oportunidade de eu mudar de setor quando o mercado de telecom abriu no Brasil, na grande privatização. Aí o Henrique Neves foi ser presidente do Brasil Telecom, um ex-Shell também, e eu acabei indo para Brasil Telecom, e foi uma parte super interessante, né? Eu pude ali, que me serviu vários anos depois em questões de joint venture, né? Era uma sociedade entre Opportunity e a Telecom Itália, então eu pude aprender a conviver, como é que sócios conviviam. E aí, da Brasil Telecom, eu tive uma época de empreender, né? Criamos uma empresa junto com outros sócios de B2B na área de procurement, também me deu uma outra experiência, que como é sofrido e difícil a vida do empreendedor, né, e olhar a caixa, né, porque se é uma empresa grande, você nunca olha o caixa, né, o caixa é uma simples ilusão, que sempre tem dinheiro. A dado, né, que tem. Na Shell, o Brasil Telecom sempre tem dinheiro, e para mim foi uma experiência também que me serviu muitos anos, tempos depois, e olhar que caixa é o grande motor de uma companhia, seja para, né, disciplina de capital, alocação de risco, mas também para você pensar em crescimento, etc. E eu acabei voltando para a Shell, né? Tive uma experiência grande no exterior, acabei passando mais de 10 anos no exterior, 7 anos na Inglaterra, em 2 vezes, 4 e 3 anos na Inglaterra, e depois fui para os Estados Unidos, onde foi uma experiência muito interessante, onde eu pude ter... Outra coisa que me serviu muito na minha carreira foi ter experiência internacional, né? E ter experiência de um mundo mais globalizado, né? Então, na época que eu morei na Inglaterra, pela Shell, cuidei de categorias de produtos em lubrificantes, marcas globais, e fui muito para a Ásia, China, Japão, Vietnã, na época que ninguém tinha visitado Vietnã, Rússia, né? Então me deu uma exposição grande naquela época dos tigres asiáticos, 94, 95, né? E meio comparando com o Brasil, por que o Brasil não anda na mesma velocidade desses caras? Então foi para dentro. E por último, meu último passo na minha carreira com a Shell foi nos Estados Unidos, que de novo, um mercado gigante, bem diferente dos outros mercados mundiais, né, que eu também aprendi essa questão do dinamismo, do empreendedorismo americano e tal. E aí tive a chance, né, eu acho que isso foi uma dádiva de poder voltar aí para o Brasil na formação da Raizen, né? E também foi outro momento importante na minha carreira, porque era uma coisa que, se olhando de fora, tinha tudo para dar errado, né? Uma sociedade 50-50, né, com um acionista multinacional e um acionista empreendedor brasileiro, né? E na minha mente vinha o tempo todo o negócio da Telecom Itália com Opportunity, Brasil Telecom e todos os desafios que eles tiveram ao longo, os aprendizados que eu tive lá. E aí voltei para a Raizen, e eu acho que aí nesse caso, né, até olhando um pouco da ótica de negócio e formação aí, que a gente vai até falar um pouco depois, eu acho que teve assim 3 decisões muito acertadas, né, na época do Rubens, Marcelo e do Marcos, e na época da Shell, lá do Mark Williams e Peter Voser e outros executivos da Shell, na formação da companhia, né? O primeiro foi que não tinha second Gs, né? 100% do contingente da Cosan, que tinha gente que veio da ESSO e da Shell que ia para o deal, era passagem de ida para a Raizen, né? Fundo de pensão mudou, plano de stock option do passado foram todos remodelados, mesmo que você tinha ainda non-vested, então não tinha chance, né? O Vasco foi o primeiro CEO, não tinha chance da Raizen não dando certo os acionistas repescarem, né? E eu trabalhei em algumas JVs ao longo da minha carreira, na Shell e em outras companhias que tinha esse coisa de second dia. A primeira coisa que o cara fazia quando era second dia chegando no escritório era ligar pro chefe dele do acionista. E não pro chefe dele da JV. Né? E na Raizen não teve isso, cara. Foi do dia primeiro, tá todo mundo lá, empresa. Todo mundo rasgou a roupa amarela, a roupa vermelha, a roupa verde e vestiu a roupa roxa da Raizen e caiu dentro, porque tinha que dar certo, né? Então acho que foi o primeiro acerto. O segundo acerto formou-se um board muito sênior, né? Tanto do lado da Shell, com todos os representantes eram o CEO de downstream, o CFO de downstream, né? E a pessoa de retail, de global, e do lado aqui da Cosan, né? O chairman, o CEO e o CFO, né? Então acho que isso também deu assim, o peso específico importante da companhia para os dois acionistas. E o terceiro era ter um plano, uma rota de negócio, vamos chamar assim, muito clara no começo, com alvos, 5 anos, né?
Então já tinha meta quando a gente largou, que eram números que foram feitos, né? Obviamente, como todo plano de negócio sem total precisão, mas dava uma direção muito clara de onde a gente tinha que chegar e da sinergia que a gente tinha que buscar. E aí, rapidamente a companhia foi entregando, então deu confiança. Aquela história, né? Quando os números ajudam, não tem como os sócios arrumarem problema ou mesmo arrumar problema. Então isso foi muito forte. E aí dali eu fui para a Comgás, né? Que foi uma história também muito bacana. Foi a primeira chance que eu tive de ser o número 1 de um negócio, né? Eu já tinha tocado alguns negócios, mas sempre dentro de uma estrutura que tinha um número 1 e um negócio que tinha uma interface grande externa, por ser uma empresa pública na época, né, listada, e ter uma interface grande por ser uma empresa regulada, né? Então, ali também acho que eu tive um aprendizado grande desse olhar mais externo, me permitiu ser treinado nessa competência, tanto lidar com o governo, com agências regulatórias, né, e com o mercado em geral, e foi uma experiência super rica. A gente pôde fazer uma transformação grande, uma evolução da companhia, que era muito bem tocada já pela BG e pela Shell, mas dá um cunho mais empreendedor. E aí tive a chance de voltar para a Raiz, que eu participei da formação em 2010, passei lá 2 anos e pouco como downstream, né, mas voltar quando o Vasco decidiu, né, e os acionistas que tinham cumprido, né, um excelente mandato e posto a companhia numa excelente trajetória após 5 anos, e tive o privilégio de tocar uma companhia que é simplesmente espetacular, né, acho que é um caso super bacana de formação, como eu falei, com provavelmente tudo para dar errado no começo, mas que os astros se alinharam, assim, se alinharam, né? Eu cobri a Cosan nessa época e eu lembro que o mercado tinha sérios questionamentos e válidos, né? Assim, será que vai dar certo? Claro. Né? Você juntar uma multinacional com empresa local, empresas agrícolas, exato, né? E vocês sabem disso, acho que essa é a maior realização de todos nós que tivemos lá, foi quando o put and call virou um evergreen, né? Porque, na verdade, os próprios acionistas se precaveram quando fizeram o deal inicial de ter um 10 anos para ver se dava uma saída, tem uma saída, né? Para não ter que... Exato. E depois de 3 anos, né, o troço estava indo tão bem que né, 3 ou 4 anos foi feito o evergreen e a sociedade vai super bem, a relação, obviamente, entre Shell e Cosan, que eu tive o privilégio de olhar dos 2 lados, né, dos 3 lados, na verdade, como Shell antes, como Raizen e como Cosan, e ver como é que as coisas se encaixam e com mudanças que acontecem em ambas as companhias, a visão de futuro, né? E recentemente, né, em 2020, na verdade, no início do Covid, também tive o privilégio aí de fazer a transição com o Mussa, né, na Raiz, depois de 4 anos para vir para a holding, ter um olhar diferente, olhar aí os vários segmentos que a gente participa e reforçar muitas agendas que são as agendas que eu chamo de transversais, né, que reforçam muito a fortaleza do grupo, além de, obviamente, a alocação de capital, a visão grande sobre risco, né, a parte de gente, né, a parte da agenda de ESG, de descarbonização em geral, né, e toda a parte de transição e transformação digital, que é super importante para o nosso negócio. A gente pode, do ponto de vista da holding, ajudar as várias companhias a continuar a ter um grau de independência muito importante, né? A gente gosta muito disso, cada companhia focado no seu negócio, no seu segmento, no seu setor, com as características que precisa ter lá. Eu acho que isso é um aprendizado grande, se traz de multinacional, que tem um monte de vantagem multinacional, mas a tendência da multinacional é tentar harmonizar as coisas para simplificar, e aí você acaba perdendo esse touch, né, de que o setor de mineração é diferente do setor de combustível, que é diferente do setor de energia renovável, que é diferente de ferrovias e portos, que é diferente do setor de distribuição de gás. Então, você manter uma linha mestra do DNA do que é o que a gente acredita, mas deixar os CEOs, os management teams, os conselhos dessas empresas se adequarem às necessidades do negócio, e a velocidade é muito importante, né? Então, essa é um pouco disso aí, né? E assim, e acho que indo no cerne da tua questão, cara, acho que é muito difícil você ter um planejamento de onde você vai fazer. Você vai ter que ir aproveitando as oportunidades e tendo aí os grandes marcos na sua carreira de pessoas que acreditaram em você, te deram oportunidades, né? Você trabalhou duro, né? Aprendeu e conseguiu entregar e contribuir para isso, e poder usar a plataforma de aprendizado e de ensinamento, né? De coisa que você vai acumulando na sua bagagem, que um dia vai ser útil, né? Você nunca sabe o que vai ser útil. Eu acho que é importante, como profissional e pessoa, você ganhar esse arsenal de ferramentas que você vai precisar usar. E, obviamente, cara, tem um apoio fantástico da família, né, cara? Minha esposa Leonora, minhas filhas Ana Luísa e Ana Carolina são, né, assim, apoiaram nessa trajetória inteira, né? Mudaram muito de cidade, né? Mudaram de país, e sempre junto ali como um núcleo familiar, apoiando e contribuindo e desafiando, né? Porque também a vida não pode ser fácil, né? Dos 2 lados, tem que ter uma presença bacana em casa e um desafio profissional. Total. E como é que foi assumir a Cosan logo no começo da pandemia? Deve ter sido um desafio
enorme, né? Não, total, assim, mas foi assim, tem coisas de novo, cara, sempre que você olha pelo lado do copo meio cheio, meio vazio, né, cara, que é muito motivado, o copo meio cheio. Eu acho que a pandemia permitiu a gente fazer algumas evoluções importantes no sentido de coesão das companhias e do grupo de executivos, né, assim, que estava de frente de um problema completamente novo e externo, cara, e não tinha nada melhor do que a gente poder trocar ideias. Acho que esse é talvez o maior valor hoje que eu vejo da Cosan, e talvez pouco compreendido, né, no mercado, porque é difícil de ver, cara, essa capacidade de você ter um grupo de vários executivos com experiências diferentes, né, alinhados em várias coisas comuns, é claro, cada um cuidando do seu negócio, mas tem um alinhamento comum, poder trocar essa ideia, né, cara. Eu me lembro muito, cara, assim, do início do Covid, a gente fazia um call matinal todo dia, né, de 8h30 da manhã às 10, para meio que ter como é que está o estado da nação, né? O que vai abrir, o que não vai abrir, como é que estamos fazendo, quais são os protocolos, vamos comprar teste, vamos, né? Enfim, ajudar as comunidades também em volta, com quem que a gente faz. Então, todo dia tinha uma pauta, né, de manter o business vivo, né? Que era uma coisa importante da Cosan, é que a gente está em setores essenciais, se a Cosan parar, né, o Brasil e vários outros, né, e vários outros países param, né? Quer dizer, a China vai ter problema de alimentação, né? Várias cidades dos Estados Unidos vão ter problema de lubrificação, né? A Argentina vai ter problema de abastecimento, e obviamente sem falar no Brasil. Então, a nossa necessidade, a gente não tinha o luxo de ter nenhum tipo de outra decisão, a não ser continuar operando com segurança e com a preocupação enorme dos nossos funcionários. Então, isso uniu muito ali o time, né? O Nelson, o Mussa, né? O Beto, o Léo ainda não tinha chegado na Cosan Investimento, mas o Marcelo Martins, a Rita, né? E todos nós ali, né? O Felipe, todos nós ali todo dia de manhã tentando entender o que fazer e trocando muita ideia. E eu nunca me esqueço de questões que vinham nessa reunião, de dúvidas mesmo, né, cara? Comunico ou não comunico isso, né? Porque naquele começo você tinha muita dúvida do que comunicar, né? E como comunicar e como fazer. Então, acho que ali foi um momento terrível, né, do ponto de vista pessoal, mas foi muito, assim, acho que foi um momento transformador da maneira como a gente opera o business a partir daí, né? De uma maneira... E aí surgiu o partnership, a gente tinha um partnership que era menor, o partnership acabou se estendendo para mais pessoas, né? E esse senso de, cara, a gente tem que manter um grau de independência importante, que é isso que dá foco nosso, mas tem uma interdependência e uma capacidade de geração de valor que a gente talvez não percebesse se isso não tivesse acontecido, né? E o interessante disso, né, cara, que a gente vinha de um ataque de hacker que a gente teve em março de 20. Então a gente vinha assim já num esforço enorme, porque foi no nosso centro de serviço compartilhado, né, onde é operado pela Raizen, mas que obviamente tem a participação de todas as companhias. Então a gente já via de um momento onde a gente teve que também, né, olhar para dentro, se unir, pensar nisso. Bate uma pandemia em si e falar, cara, o que mais que vai acontecer, né? E isso acho que fortaleceu muito. Então foi uma experiência assim, muito difícil da transição, mas obviamente eu tive aí o privilégio, né, da transição muito ordenada com o Marcos, né, com o Marcos Lutz e com o apoio, né, do Rubens e de todo. Então a gente conseguiu rapidamente colocar as coisas, né, num novo modelo, porque a pandemia fez todos nós mudar o modelo de operação, né, de presença física, mas a gente nunca pôde ir para um modelo 100% remoto, né, porque a gente tem o gasista no campo, né, o operador do terminal, a cana sendo colhida. Então a gente teve que rapidamente pensar e como é que a gente mantinha a segurança das pessoas e como é que dava para a família dessas pessoas a confiança em quem estava cuidando bem, né? Porque naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então você tinha um desafio grande das pessoas. Não, meu pai, minha mãe não vá trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente precisava daquela pessoa na operação. Então assim, foi uma experiência humana muito bacana. Eu tenho muito orgulho da maneira como acho que a gente tratou as pessoas, a companhia, e depois entramos em vários esforços coletivos aí de apoio, desde de doações, né, e de participação em projetos de criação de fábrica de vacinas, importação de testes, enfim, e muita cooperação com outras empresas, né? Teve várias cooperações com competidores, né, com distribuidores nossos e várias outras empresas aí e movimentos que fizeram. Então foi um momento muito rico, duro, mas eu acho que a gente acabou saindo melhor do que a gente entrou nisso enquanto pessoas, né? Luiz, e você falou, acho que de uma forma ou de outra você já tocou nesse ponto, mas que é a grande diferença que você enxerga de estar numa empresa de dono, né, conceitualmente, né, de ser de uma empresa de dono versus toda essa sua experiência que você teve com multinacional e continua tendo, né, através das JVs e etc. Você falou muito de velocidade, de várias coisas, até esse exemplo
como tratar um evento tão difícil como esse do Covid, que foi tudo isso que você acabou de falar. Tudo isso, de alguma forma, tem a ver com esse jeito de fazer, né? E a COSAN acho que é emblemática no sentido de uma empresa de dono local com essa representatividade. O que você vê de prós e contras? Então, cara, assim, o que eu acho que eu aprendi? Eu acho que o melhor modelo, se eu pudesse assim, falar qual é o melhor modelo, é a empresa de capital aberto com um acionista de referência. Né? Assim, um acionista que de fato tenha ali a dor e o benefício, né, das decisões e de poder de fato participar e suportar o management e obviamente com a pressão positiva do mercado que está sempre ali garantindo que você está tomando decisões que com a governança correta, como a gente implantou ao longo dos últimos anos, né? Dar as proteções necessárias para os minoritários e pronto. E isso é uma coisa muito legal do grupo, e eu vou ser mais específico até, mas assim, em todos os negócios a gente tem sociedade, né? Não tem nenhum negócio de sociedade. Eles são sócios diferentes, né? Na sua característica, nacionalidade. Em vários níveis, né? Você tem vários níveis, tem ativos de ativos. De ativo, né? Por exemplo, lá o da Fenza no Grupo Nós, né? Que é uma empresa extremamente competente, capaz, um excelente sócio num ativo que é um investimento da Raizen, né? Até o ponto que a gente tem nas empresas, né, em cima, como CVC, né, na Move, etc. Então, isso exigiu de nós todos, né, uma capacidade enorme de escuta, né? Uma capacidade enorme de adaptação para entender o sócio e mais do que isso, né, a gente conseguir extrair o que há de melhor dos dois. Então, o que eu acho que está de muito bom numa empresa que tem um acionista de referência, né, e no nosso caso? Primeiro, eu acho que é a capacidade de avaliar risco de maneira muito profunda, né? E o Rubens, né, como nosso chairman e fundador, ele é um financeiro e uma pessoa de risco, né? O Rubens foi treinado nisso na vida inteira e passou por várias situações. Então, acho que ele ajuda muito a gente, ao mesmo tempo, a ter coragem de fazer, mas ao mesmo tempo desafiar, né? Que tipo de risco está tomando, que tipo de questões está tomando. Então, isso dá para a gente uma confiança grande, inclusive de questões, por exemplo, de disputas, né? Tem coisas na vida que você precisa até brigar, né? Ações judiciais ou questionamentos, etc. Então, dá uma segurança grande que, se a gente tiver uma causa que é justa, né, que a gente tiver bem ancorado e que é fair, não tem um problema de disputar com quem quer que seja no bom sentido, porque, cara, não dá para levar coisas que não estão corretas para casa. Então, acho que, assim, pelo menos para mim, que quando tive a oportunidade de estar ainda mais exposto, quando eu fui CEO da Comgás, e teve questões bem complexas, tanto com agência, com Petrobras, etc., né, da gente ter a confiança de poder, né, discutir e ter a abertura de ter conversas francas, você tem o apoio de alguém que está ali junto com você para ganhar ou para perder, né? E não você o tempo todo tentando fazer hedge da tua posição como executivo, porque, né, e acho que esse talvez seja o maior problema de empresa sem acionista de referência, é que o incentivo do acerto não é o mesmo incentivo do erro, né? Então, às vezes a pessoa se protege muito mais do erro do que ir atrás do acerto, porque um erro pode custar uma carreira. Eu acho que na COSAN a gente desenvolveu ao longo do tempo essa confiança, cara, que a gente vai errar junto e vai corrigir rápido, né? Mas para isso você precisa ter esse estofo, né? Essa capacidade de estar próximo, né? E de ter um acionista. Tudo bem errar, né? Porque a cabeça do empreendedor é essa. Ele sabe que vai errar. Risco, exato. Você tem que acertar mais do que você erra, claro, né? Então, e corrigir muito rápido. Então, acho que essa é a primeira característica, né? Eu acho que o que eu sinto de grande mudança na minha trajetória aí, na minha forma de operar, é que eu talvez tenha o mesmo incentivo de acertar do que de errar, né? E talvez ao longo da vida a minha proteção de não errar era maior do que o meu incentivo de acertar. E como é que isso transita entre o Rubens e os executivos com você nessa posição de quase que de CEO dos CEOs, né? Assim, acho que talvez como é que é esse dia a dia? Que na verdade a gente montou, eu gosto mais de uma figura de polvo do que essa figura de monarquia tradicional, cara. A gente não opera, cara, assim. É tudo gente muito sênior, né? Então eu não me sinto... Sempre me impressionou. Eu não me sinto chefe de ninguém. O grupo assim, de líderes ali é muito forte. Eu não me sinto chefe de ninguém chefe... A gente sente um grupo que cada um tem uma característica, uma história de vida e uma contribuição, entendeu? Então a gente trabalha junto. É realmente um povo, entendeu? Então as comunicações são em todas as direções, né? Quer dizer, então não tem essa coisa, né? Não tem que falar com o Luiz, tem comunicação direta de cada CEO com o Rubens, tem comunicação direta nossa com os management team, com o Marcelo, com um papel super importante de ser a pessoa que pensa com mais liberdade na estratégia, no risco, na alocação de capital. Então a gente conseguiu formar ali, eu acho que essa é a grande beleza nossa, cara, é um grupo que
estar junto com características diferentes e não com uma disputa grande de poder, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio das grandes corporações, aí, voltando ao desenho de empresa de dono ou de acionistas de referência e grandes empresas sem é que a disputa por poder sempre acaba levando um consumo grande das pessoas, né? Então, eu acho que a gente conseguiu evoluir num modelo que tem aí, tanto do ponto de vista de alinhamento de interesses, sejam financeiros, seja de decisão, seja de risco, seja de incentivos, que permite que a gente tenha um olhar, cara, de esse troço precisa dar certo, porque todo mundo vai se dar bem se dar certo. Não é porque o fulano tal vai dar certo, ele vai ser o todo poderoso na organização. Até porque Ou que a decisão é tua, né, que você tomou. Não é assim, não é assim, entendeu? Do jeito que a gente cresceu e da maneira como a gente fez, se a gente fosse em qualquer outro modelo, cara, a gente tava ferrado, porque não dá para dar atenção, né? E aí, vocês viram algumas mudanças que a gente teve que fazer recentemente, até para eu poder me dedicar aí a 2 ativos super importantes nossos, Raizen e Vale, né? Do Léo Pontes assumindo a minha posição no conselho da Rumo e da Compass. Então, foi uma coisa super tranquila, super natural. Talvez em outras companhias ia ser um negócio super complexo. Por que A? Por que B? Por que ele está deixando isso? Entendeu? Então, a gente trata isso de uma maneira assim, muito prática e muito, acho que tem muito a ver com o DNA do nosso sócio fundador de não deixar, né, a política. Claro que toda empresa tem algum grau de política, tem algum grau de... Não vamos dizer que, né, tudo é perfeito, não é. A gente tem problema, a gente tem coisa para melhorar, né? Assim, mas no geral, assim, a vontade de ver os negócios dando certo, né, a capacidade da gente estar entregando e ver que faz a diferença junto com os times, supera qualquer outro tipo de... Por isso que eu gosto muito mais dessa figura do povo, entendeu? Mas colocar essa teoria na prática é um mérito muito grande mesmo, porque na teoria parece óbvio, né? Assim, que as pessoas não briguem entre si, tá tomando no mesmo barco, a ideia era pra frente, mas no dia a dia a gente sabe que... o ser humano tem as suas peculiaridades. É difícil. Né? E aí entra até o tema que você até já tinha comentado de gente que é boa parte da sua agenda com essa sua posição, e como é que vocês olham para essa agenda, desde o nível mais, talvez, mais júnior, até todas essas trocas que você mesmo comentou? Acho que a Cosan é super bem reconhecida no mercado por dar oportunidade, que também é uma empresa que cresce, acaba dando oportunidade de novos cargos, novas posições, novas JVs, enfim, coisas que vão acontecendo, e essa transição, eu consigo pensar em várias aqui. Eu sou também analista de Rumo, né? O Feira falou, no fim das contas, eu sou analista da Rumo. Bergman veio da Raizen, que foi para Congás, que foi para na Rumo. O Levin agora tá na Road, enfim, todas essas transições que a gente já viu. Como é que é isso tratado? Assim, eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente teve uma dádiva muito grande de ter dado uma qualidade de gente muito boa das empresas que a gente foi, né, que a Cosan foi adquirindo ao longo dos anos, né? Então veio lá o pessoal da ESSO, de extrema qualidade quando foi adquirido lá atrás. Depois veio o pessoal da Shell, né? Depois veio o pessoal da Rumo, tinha muita gente de qualidade. O pessoal da Congás, a Congás é uma empresa também. E acho que em cada uma dessas, eu acho que teve a sabedoria aí no início, né, também do Rubens e do time, de escolher as pessoas e entender que eram diferentes e que valia a pena investir nessa diversidade de pensamento e formação. E eu acho que isso teve contribuições importantes. Quando você pega a trajetória, né, da própria, vou chamar até da Cosan Energia, antes da fusão com a Shell, da melhoria dos índices de segurança. Isso veio do pessoal da ESSO que, né, foi logo colocado para a área de renováveis, já trouxe esse viés que é muito forte no setor químico, petroquímico, de óleo e gás, né? Então acho que eu poderia aqui te dar 500 exemplos, né, de coisas que foram sendo capturados, de competência de pessoas que vieram de empresas diferentes, com culturas diferentes, DNA diferentes, sendo absorvido, né, por essa cultura mais empreendedora, de mais cabeça de dono, de mais visão externa, né, e de mais a capacidade de realização, que eu acho que a Cosan que foi o grande motor como cultura, mas absorvendo coisas muito boas da Shell, muito boas da ESSO, coisas muito boas lá da Rumo, da Congás, etc. Né? Então, eu acho que primeiro é essa questão de, cara, você tem que ter uma... Então, esse grant que a gente teve de muita gente, né? Você vê aí os CEOs todos que estão aí, foram basicamente pessoas que vieram adquiridos de alguma companhia. A exceção foi o Felipe, que é o que está há menos tempo, está há 6 anos, quase 7, que a gente contratou do mercado. Mas o resto todo veio de alguma empresa que foi ou criada no grupo ou foi adquirida. Então, eu brinco, esse bônus demográfico foi muito importante. Obviamente, a gente tem que continuar injetando, e esse eu acho que você vai perguntar, o principal desafio nosso é hoje, como é que a gente substitui ao longo do tempo essa geração que foi muito bem formada pela grande qualidade que as multinacionais têm, que é te dar a oportunidade, né? Sim. Quem teria a oportunidade como eu, é um brasileiro carioca formado em estatística, ter ficado 10 anos
trabalhando em grandes mercados, né? Viajando o mundo inteiro, sendo treinado, etc. Né? Isso é uma coisa que é difícil de replicar. Então é uma coisa que a gente tem pensado bastante, a gente tem conseguido fazer algumas movimentações, até com sócio, teve gente nossa que foi fazer experiências na Shell, estamos vendo com outra, a nossa própria expansão agora para os Estados Unidos foi importante, então Felipe, obviamente estamos enchendo de americano, que é essa maneira certa de ver, mas dando oportunidade para alguns outros talentos que precisam se desenvolver, né? Então tem todo um desafio nosso de como é que a gente continua alimentando essa base. E a rotação entre business é uma delas que você mencionou, né? Então, o Demétrio, né, que é o CFO da Compass, né, teve na Raizen, foi para a Raizen lá em Genebra, que era o nosso braço de trading, voltou e agora está na Compass, liderou o IPO da Raizen, né, e vários outros que a gente sabe aí de pessoas que o Beto, né, a mesma coisa, enfim. E a gente tem feito isso, tentado fazer cada vez mais em todos os níveis, não é simples, né, porque tem coisas, só para vocês entenderem assim, um pouco mais no detalhe, que são interessantes, mas não dá para a gente remunerar igual todas as empresas com o mesmo tipo de incentivo, são diferentes dinâmicas de business. Então, quando você vai mexer na pessoa, você também mexe em questões de compensação e obviamente, todo mundo quer o máximo denominador comum, né? E não dá para dar o máximo denominador comum. Então, mas a gente acho que veio aprendendo, a gente fez um movimento importante agora, né? A gente trouxe uma pessoa bem sênior, a Paula, para a holding, para também ajudar a orquestrar isso, né? Trouxemos algumas pessoas de mercado também na área de gente, nas companhias, né? Para também trazer experiência externa, porque essa, para mim, a tua pergunta é chave, cara. Esse é o nosso principal desafio para frente de crescer. Não falta projeto super bacana, não falta sócio, né, que a gente possa fazer negócio, que a gente tenha ou já relação ou possa desenvolver. Eu acho que não falta capital que possa ser alocado, né, ainda mais agora que eu acho que a tendência de ver mais positiva de Brasil e do mundo, né, com o início aí da redução de juros. Então, o desafio é gente para tocar. Né? Você pega aí as 9 plantas de E2G que estão sendo né, em vários estágios de construção ou de desenvolvimento. Pega toda a expansão da Rumo lá em direção a Lucas do Rio Verde, né? Toda a expansão internacional da Move, né? Toda a expansão da distribuição regional da Compass, precisa de gente, né? E em vários estágios. Então, o que a gente tenta fazer é dar bastante clareza sobre metas, né? Então a gente é bastante claro sobre meta das pessoas e o acompanhamento disso, desenvolvimento, né? E oportunidade, né? E de novo, como eu falei, o cavalo selado, a pessoa tem que também querer pular e subir nele e se desenvolver e tomar risco na sua carreira. E Luiz, como é que vocês fazem para avaliar negócios tão diferentes, né? Você comentou um pouco, cada um tem as suas particularidades, mas vocês também têm que ter alguns KPIs, algumas métricas para conseguir comparar um com o outro, comparar desempenho de cada um, enfim, como é que vocês fazem essa análise, né, de cada um dos negócios para ver, pô, estamos no caminho certo, não estamos, enfim, estamos desviando das metas? Como é que é esse processo? Não, bacana. A gente tem, cara, basicamente alguns processos e eu te diria até que essa coisa de divisão de portfólio está evoluindo e fazendo algumas evoluções importantes que a gente acha que tem oportunidades boas aí. Mas primeiro assim, a gente trabalha com cada empresa com um orçamento anual, né, um plano de negócio anual e uma visão de 5 anos, onde aí a gente integra, né, e tem uma também de 10 anos, mas 10 anos é mais uma projeção do que, né, eu diria, um plano de negócios ali. Sim. Onde a gente integra numa grande matriz nossa do grupo para ver toda a parte de geração de caixa, endividamento, capacidade de pagamento de dividendo, né, retorno, etc. Né? Então a gente brinca que é o nosso grande planilhão ali, que os negócios se alimentam. Mas para cada negócio a gente gasta tempo entendendo a dinâmica daquele negócio e olhando as métricas que são importantes para aquele negócio. Né? Então nós temos um negócio com característica bem diferente, né? Tem negócio com mais crescimento, né? e menos yield no curto prazo, né? Tem negócio que consegue fazer as duas coisas e tem negócio que estão saindo de um negócio sendo menor para um negócio sendo maior. Aí, né? Então a diferença entre Move, Compass, Raizen, Rumo e agora a coisa de investimento são bem distintos. Né? Então primeiro a gente tenta se concentrar bastante no negócio e garantir que aquele negócio, com a sua locação e com o self-funding dele, ele está pronto para continuar crescendo. Então a gente acompanha aqueles KPIs, né? Sim. Então, produtividade na Raizen, claro, margem de combustível, crescimento de rede, renovação, né? Preço de açúcar. E a gente gosta muito de benchmark, porque nesses negócios, né, você consegue ter alguns competidores específicos no negócio para olhar, né? No lado da compra, a gente vai olhar toda a questão de crescimento do número de clientes, né? A preparação para
para as revisões tarifárias quinquenais, no caso da Comgás, as revisões tarifárias anuais, no caso agora das novas distribuidoras, né? O tipo de segmento que você está crescendo para balancear mais o risco, né? Mais comercial e residencial, onde você já tem desenvolvido bem o setor industrial, enfim. Quando você vai para a MUVI, você quer ver o percentual de sintético, se está crescendo ou não, né? E obviamente os tradicionais financeiros, né? EBITDA, margem, relação dívida. Então a gente olha muito isso e olha o investimento de CAPEX todos os anos e que tipo de retorno eles estão trazendo. Então a gente dá uma métrica assim, mais comum para o negócio. Eu acho que onde é que a gente pode evoluir, que é isso que a gente tem trabalhando bastante agora, acho que a Cosan Investimento trouxe essa disciplina, é um olhar ainda mais comparativo entre as oportunidades. É claro que essa é outra disciplina importante. Como você tem companhias de capital aberto e companhia com sócio, né, a nossa cabeça sempre que você tem que primeiro olhar o negócio individual e defender aquele negócio, né? Porque aquele negócio tem lá características próprias e tem sócios próprios, né? Depois a nossa visão como holding, na integração dos diferentes negócios, é uma visão nossa de alocação de capital, prioridades, etc. Mas a gente, a todo momento, eu acho que é isso que tornou a Cosan uma empresa que tem sócio de longa data, cara, a gente está sempre olhando o que é o melhor para cada uma das empresas, o que é melhor para a Raiz, o que é melhor para a Compass, o que é melhor para a Rumo, o que é melhor para a MUVI, o que é melhor para a Cosan Investimentos, com seus investimentos em baixa, etc. Né? A nossa visão integrada aqui tem que ser da maneira que a gente queira eventualmente pilotar, né, junto com o sócio, uma abertura de capital, follow-on, ou algumas coisas, mas a visão de unicidade de cada negócio, responsabilidade e accountability do management, e a nossa visão de como olhar aquele negócio é fundamental, senão a gente começa a distorcer. E de novo, eu volto um pouco nas grandes corporações que tem um monte de mérito, acho que a gente aprendeu e aprende muito com ela, mas é a tentativa sempre de querer trazer tudo para um único universo, porque simplifica a vida da holding. Eu brinco assim, que a holding tem que ser o menor possível, a mais focada possível, com gente com muita experiência e capacidade de ajudar os negócios, não ao contrário. Né? A holding está aqui para servir no bom sentido os negócios, para os negócios desempenhem melhor, e não ao contrário, para a gente ficar demandando 500 relatórios, 500 coisas, não é assim, porque aí você gera aquela coisa do head office, né, que é muito ruim de novo em grandes companhias. Você esquece que o teu objetivo é abastecer o carro no posto, é entregar um vagão de soja, é conectar um novo cliente para que ele tenha o prazer de tomar um banho quente ou o benefício do gás natural, ou lubrificar uma máquina com muita qualidade para que ela dure mais e tenha menos emissão de carbono. Esse é o nosso business, né? O que a gente está aqui, à medida que você vai agregando, é consequência disso tudo, né? Então você não pode perder essa visão. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que os nossos grandes desafios, como eu falei, é gente e a capacidade da gente não subir no salto alto e achar que esse negócio não é a essência de cada um deles. A Cosan é formada por milhões de abastecimento todo dia, milhares de trens, né, trafegando seguro, milhares ou milhões de clientes consumindo gás, etc, né? É uma operação segura nas minas, né, de cobre, níquel da Vale e de iron ore. Esse é que é o negócio, né? Por acaso isso tudo soma e chega numa derivada aqui que a gente tem que administrar o capital, a dívida, a distribuição de dividendos, a alocação de gente, etc. Mas ele é feito por esse movimento e as pessoas que estão na ponta é que importam, né? A gente está aqui para não... Sempre está aqui para não atrapalhar esse pessoal, né? E que eles tenham a tranquilidade para trabalhar e ficar focado no cliente, no negócio, na segurança, entendeu? Então é dessa maneira que a gente olha, cara. A gente não tenta fazer grandes coisas pirotécnicas porque você começa a perder a essência do que é cada um dos negócios. Os negócios realmente são simples, né? A gente aqui complica muito à medida que a gente vai sofisticando e crescendo. Então acho que esse é um dos grandes desafios. E de novo, é uma outra coisa importante de empresa de dono, né? Porque você não deixa... Ele está sempre ali te cobrando e cobrando os executivos para que de fato a gente tenha fazendo o que importa. Eu ia te perguntar justamente do portfólio, você acabou já falando um pouco disso, mas aí teve adições recentes de setor, né? Talvez mineração seja o que todo mundo tem mais na cabeça, foi antes de Vale até, né? Foi enfim, com a JV no Porto, com o Paulo Brito, e aí eu queria adicionar primeiro assim, entender se o portfólio hoje para vocês é esse, como é que vocês estão enxergando isso e como é que vocês veem totalmente novas oportunidades. Teve oportunidades que vocês já anunciaram e voltaram atrás, né? Que foi o caso até de aluguel de carro, que era de ir com a Porto Seguro. Então, ouvi de você nesse sentido e adicionar um ponto, como é que vocês olham e se pensam para desinvestimentos também? Porque hoje, quando a gente olha uma empresa de investimentos, é de compra e de venda, né? De alguma forma. Vocês pensam em desinvestimentos? Como é que isso é tratado também? Então, deixa eu começar pelo início. De fato, a gente, ao longo dos últimos anos aí,
par de anos, a gente começou a olhar o desenvolvimento do portfólio e chegamos àquela conclusão, que acho que já me ouviu falar várias vezes, que o Brasil, na nossa visão, tem 5 setores que têm vantagens comparativas e competitivas muito fortes, que independem do cenário de curto prazo do país, que estruturalmente o mundo precisa, e obviamente o Brasil precisa deles, né? Então são eles: energia renovável, né? Tudo que o Brasil tem de vantagem comparativa, competitiva, história, experiência, agricultura, né? Ser o grande produtor marginal daqui para frente, né? Com a exaustão aí dos Estados Unidos e principalmente problemas da Rússia, Ucrânia, etc, etc. Óleo e gás, né? A fronteira de pré-sal, e agora com a possível aí solução que a gente espera que seja a solução racional lá da margem equatorial, né, de todos os outros desenvolvimentos que tem ainda onshore e oportunidades, né? Brasil, a competitividade do Brasil está nessa área. Área de mineração, né, com a qualidade dos ativos minerais do Brasil, né, para a transição energética e para a descarbonização da siderurgia. E por último, geração de crédito de carbono ou produtos de descarbonização em geral, né, desde Natural Based Solution, etc. A gente acha que o Brasil é extremamente bem posicionado nisso, né? Então a gente sempre quis estar presente nesse setor, só que tem uma evolução natural. A gente já jogava energia renovável com a Raiz, a gente já jogava na agricultura com a Radar, que foi nossa, desinvestimos e investimos novamente, e com a própria Rumo, né? E com a Raiz, né? Na área de óleo e gás com Compass, Raiz e Move, né? E mineração a gente começou pelo Porto, né? Na verdade, a gente adquiriu o Porto e tem a opção, que ainda não foi exercida, de uma potencial JV, né? Com a turma do Paulo Brito, que é um pessoal de muita qualidade, que estão desenvolvendo a parte de vinho. E aí, aprendendo o setor, a gente acabou se interessando pela Vale e viu que era uma oportunidade, de novo, um ativo irreplicável, com pessoas de qualidade, né? E uma história de bastante oportunidade, na nossa visão, de destravar de valor, né? Então a gente foi se posicionando nisso. Então você me pergunta assim, cara, eu acho que a gente está no portfólio ou nos setores que a gente gostaria de estar, né? Porque ele envolve hoje uma opcionalidade enorme, né? De diversas biomassas, de biogás, né? De transações de carbono, etc, etc. Acho que a gente se organizou, né, do ponto de vista de gente e de executivos e de sócios para poder se dedicar a esses negócios de forma importante e com tempo de dedicação, sem perder o olhar da bola dos vários negócios. E, obviamente, tem uma estrutura de capital agora que a gente precisa, né, daqui para frente, desalavancar com a entrega dos resultados de vários desses investimentos que a gente está vindo maturando, né? E aí vai para a tua pergunta de desinvestimento, né? Quer dizer, assim, nossa cabeça tem vários componentes disso. Um é olhar ativos dentro das próprias empresas que tem mais valor para terceiros do que para a gente, né? E a gente fazer o desinvestimento. Caso, por exemplo, o terminal lá em Santos, que a Rumo fez no ano passado, e outras análises que a Rumo está fazendo, mesma coisa na Raizen, na Compass, né, quando a gente fez a aquisição da Gaspetro, logo depois a gente fez os desinvestimentos, e tem mais o resto do Nordeste, né, que a gente pretende, né, e está totalmente committed para desinvestir até o final do ano, dependendo de circunstâncias que precisa, com sócio, regulador, etc. Mas a gente anunciou publicamente que a gente vai desinvestir desses ativos, né, e vai. Então, eu acho que essa é uma área que a gente teve ao longo dos últimos anos muito investimento, pouco desinvestimento, mas começamos. E eu acho que essa é uma conversa que está na mesa e que a gente está olhando, né? Obviamente, potenciais de abertura de capital, né? De empresas que hoje não são listadas, né? Também é uma forma de você desinvestir e capitalizar a empresa para passos futuros sem demandar, né, do acionista Cosan mais capital. Então, vocês vão ver isso, né, cara? Assim, tanto no nível das companhias quanto no nível dos ativos, principalmente os não listados hoje, mas que a gente vê com potencial importante ou de private placements adicionais ou de IPOs, de abertura de capital, obviamente quando o mercado demandar e tiver a oportunidade. Mas a gente vai estar sempre preparado, né? Acho que timing é uma característica do grupo que, tanto do ponto de vista de tomar recursos, como seja dívida, seja como equity, sim, acho que a gente conseguiu ao longo dos últimos anos ter uma felicidade grande aí de estar sempre preparado, porque as janelas no Brasil, né, muitas vezes no mundo, não são eternas, né? São janelas importantes, você tem que entrar nelas, capitalizar para você poder sair mais forte nos seus próximos passos. Está pronto para isso, né? E Luiz, para o investidor que está ouvindo a gente aqui, como é que você quer que o mercado enxergue a Cosan, né? Como
uma holding de investimentos estratégicos, enfim, qual que é a cabeça de vocês, assim, que eu acho que o mercado tiveram várias fases da Cosan, né, nos últimos mais de 10 anos aí. Então, hoje, como é que vocês acham que o mercado tem que enxergar a holding versus os seus negócios, que também a maioria deles são listados? Eu acho que a Cosan cada vez mais se consolida como o gestor de portfólio que tem, além de capacidade financeira, capacidade operacional e de cultura para implementar junto com sócios nos negócios que a gente participa, né? E sempre buscando, acho que isso é uma característica importante, ativos que são irreplicáveis ou muito difíceis de replicar e que tem uma posição competitiva muito forte, né? Acho que você olha o nosso portfólio hoje, ele é muito difícil de replicar uma ferrovia que cruza, né, escoa o mercado agrícola brasileiro, né? Uma rede de bases de distribuição que foi construída pelas empresas que estão há mais anos no Brasil, que foi Esso e Shell ao longo do país. Então, essa é muito a nossa cabeça, né? Ter um portfólio muito sólido, onde a gente é capaz de alocar e ir mexendo nos recursos com mais ou menos participação, né? E que entregue para esses ativos um sócio que está comprometido com a operação e qualidade do negócio no dia a dia, não está só olhando para as métricas financeiras. Eu acho que essa é a principal, cara, tem nada contra, obviamente, as métricas financeiras, mas acho que negócios que a gente está envolvido hoje são negócios que têm maturação de mais médio e longo prazo, e você precisa ter uma cabeça na nossa visão, de operador e de risco para garantir que eles vão entregar. Então, gestão de portfólio de ativos irreplicáveis. É um pouco como a gente se posiciona. Legal. E aí, só fazendo um merchan aqui, a gente soltou um relatório recente, né, de início de cobertura da Cosan, do André Vidal, que, aliás, estaria aqui com a gente hoje nesse papo, mas ele acabou ficando doente, ele está com febre e não conseguiu vir. Mas para você que está em casa, quer entender um pouquinho mais de Cosan, vale a pena entrar lá no nosso site de conteúdos e ler o relatório, que ele tá bastante completo, né? Acho que ele explica aí cada um dos negócios, né, de vocês. Mas, Luiz, vamos migrar aqui para um outro tópico, que é voltar a falar um pouquinho da questão, enfim, de carreira, um pouquinho da sua trajetória, né? Você foi eleito aí um dos melhores CEOs do Brasil, né, em 2022, e eu queria entender que características que você atribui, né, a esse sucesso, o que na tua carreira fez diferença, né, o que você, né, para quem é jovem aí, tá escutando a gente, assim, e se inspira, né, em histórias como a sua, o que você diria aí que foram as características principais para você conseguir ter esse sucesso aí na sua trajetória? Assim, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que para mim são muito valiosas. A primeira, assim, é time, né? Que você não consegue fazer nada sem ter gente de muita qualidade junto, com uma relação de confiança e a capacidade de acreditar no mesmo sonho, né? Então, eu já fui uma pequena peça de um time maior, já fui líder de times médios, né? E hoje tenho o privilégio de ter esse time todo trabalhando em conjunto aqui. Então, acho que a primeira coisa é sua capacidade de trabalhar em equipe, formar times ou participar de times como membro de time. Eu acho que a segunda coisa, cara, é uma visão de longo prazo, né? Quer dizer, eu acho que esse é um desafio da nova geração, né? Com o dedinho, né? Que tudo tá no toque de um dedo, é entender, cara, que você não vai ser CEO amanhã, você não... Controlar a ansiedade. E a vida é uma jornada, né? Sim. Então, assim, tá muito de bem com você, de você decidir o que é sucesso para você, né? E assim, eu acho que esse é um dos principais desafios das pessoas. As pessoas, às vezes, querem ter a vida dos outros e não a sua vida. E acaba que você fica infeliz. Então, ser CEO de uma empresa não é sucesso. Sim. Né? Isso é aquilo que eu brinco. Todo mundo vê a espinha que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levei. Né? Você sempre tem trade-offs da vida. Você está abrindo mão de algumas coisas da sua vida, seja pessoal ou espiritual, que seja para se dedicar a alguma coisa. Né? Então, eu acho que você tem que definir para você muito claramente, ao longo da tua vida, não tenta definir quando você tem 19, ou 20 anos, ou 22 anos, ao longo da vida, o que é para você é sucesso e principalmente o que é felicidade, né? Porque eu não consigo ver ninguém chegar numa posição, qualquer que seja, sem estar feliz de estar fazendo, né? Todo dia que você acorda de manhã e fala, porra, que saco ir para essa empresa, para esse trabalho, fazer isso, cara, você está na sua rota muito provavelmente descendente e tal, e todo mundo passa por isso, né? Todos nós passamos por momentos que são duros, então ter a capacidade de enxergar isso, eu acho que ter persistência, né? É uma maratona esse negócio, não é uma coisa corrida de 100 metros, estar preparado para as frustrações, vão ter momentos que um colega teu vai ser escolhido no seu lugar, você acha que é melhor do que ele, tá mais preparado, mas o cara foi escolhido, cara. O tempo corrige tudo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, cara, e o tempo corrigiu.
Porque ao longo do tempo você vai conseguir mostrar suas qualidades, a outra pessoa, se for injusto, se alguém que não era competente for promovido, ele também vai mostrar as não qualidades dele e não vai continuar, então, ou dele ou dela. Enfim, então assim, eu acho que você tem a maturidade de encarar, cara, que é isso mesmo, e o mundo não é justo, e o mundo não é cor-de-rosa, você tem que absorver isso e ser capaz de lidar com as frustrações, mas não deixar que se enfraqueça. E eu acho que tem 2 características para mim que são fundamentais em qualquer pessoa que eu busco, sempre que eu estou recrutando, conversando, é humildade e curiosidade. Né? Eu acho que sem essas 2 características é muito difícil com que a pessoa evolua, porque quando você acha que você sabe tudo, tá ferrado, e quando você não pesquisa, ou não tenta aprender, ou não é curioso com as coisas, ou se interessa pelas outras pessoas, ou pelos outros negócios, você também deixa de aprender. Então acho que a capacidade de você aprender ao longo da sua vida é fundamental, né? Porque, de novo, ninguém acerta tudo, você erra pra caramba, né? Todo mundo que conta uma história é que nem que investidor de bolsa, né? Você sabe, o cara ganhou 30%, 50% de maçã, ele nunca fala quando ele perdeu. Claro que ele perdeu, é impossível alguém acertar tudo sempre. Então a sua capacidade de aprender e de reconhecer os seus próprios erros. E de aprender, a melhor coisa que eu sempre digo é aprender com os erros dos outros. Esse é melhor ainda, né? Porque não te custa nada. Então, assim, observar os erros e as coisas que acontecem, e todo dia acontece, né? Esse ano de 2023 tem um monte de erros empresariais e não empresariais. Se você observar, tem um monte de coisa que dá para você aprender e aplicar no seu dia a dia. Então é isso, cara. Eu acho que é ter a cabeça sempre no lugar, focado no que é certo, no que faz bem para o negócio, faz bem para os clientes, né? Montar times de qualidade, nunca perder a humildade e a vontade de crescer, né? Aprender sempre e principalmente definir para você o que é felicidade no balanço dos seus vários pratinhos que todos nós rodamos todo dia. Sim. E você, acho que assim como eu, trabalhou e morou muitos anos fora do Brasil, né? Teve uma experiência larga lá fora. Como é que você compara a cultura, a forma de trabalho, enfim, entre o Brasil e lá fora, né? Porque eu tenho a impressão de que muito da turma mais jovem, assim, acredita que, pô, não, o sonho é trabalhar lá fora, é morar lá fora, querem fazer essa carreira e almejam isso como, né, sendo assim, vai mudar a sua vida e não quer mais voltar, enfim, às vezes está meio descontente com o Brasil, enfim, como é que você compara, né, essa experiência, trabalhar lá fora e ter voltado para cá? Não, assim, como tudo na vida tem prós e contras. Eu acho uma super experiência trabalhar lá fora, porque você é testado no seu limite da sua zona de conforto, né? Então, normalmente, se você é transferido dentro da própria empresa que você trabalha, você é alguém que tem potencial e entregou alguma coisa. Ninguém expatria ou manda alguém para fora que não é alguém que é reconhecido como um talento, alguém que fez bem. Então você já chega ali se achando alguém bem importante. Aí você cai na real de que o cara tá do lado de lá, não tá nem aí para você. Exato. Sabe, chegou mais um cara lá, um brasileiro que fala inglês, que acha que fala bem, mas não fala tão bem assim. Então você tem esse primeiro choque de realidade, né, que às vezes você sai aqui de um primeiro quartil de ranking aqui no Brasil e no primeiro ano provavelmente você vai ser terceiro ou quarto quartil, você não entende muito bem por quê. Porque você está num outro ambiente, né, num outro critério. Então acho que isso te dá uma resiliência e uma capacidade de entender que, cara, o mundo é muito maior do que a sua empresa, o seu país ou a sua família, etc. Tem muita gente competente por aí, muita coisa acontecendo. Mas ao mesmo tempo é uma enorme oportunidade de aprender, né? Eu aprendi muito, né? Assim, convivi com chefe alemão, colega tailandês, enfim. Então você aprende que, de novo, tem muita coisa comum e tem muita coisa que é diferente. Como é que você consegue diversidade na veia, né? Não só por alguns critérios de crença, né? E gerar uma coisa de respeito muito importante entre as pessoas, né? E a outra, cara, que assim, você chega num lugar novo e você tem que aprender tudo, né? O rótulo do ketchup é diferente, né? O supermercado é diferente, a maneira de contratar o telefone celular é diferente. Então você tem que estar o tempo inteiro aprendendo. E isso te cansa muito, né? Então você tem uma draga de energia fora do trabalho ainda maior do que você tem aqui no Brasil com todo o sistema de suporte que acaba tendo. Mas por outro lado você vê que a vida pode ser muito mais simples também. Sim. Né? Você não precisa de tanto suporte e serviços como a gente acaba tendo, né? Quem tem um pouco mais de privilégio no Brasil consegue ter e tal. Então, assim, eu acho que é um aprendizado grande, que a vida pode ser muito mais simples, é mais produtiva. Eu acho que o pessoal lá fora é mais produtivo que a gente. A gente aqui no Brasil tem um pouco dessa coisa de achar que longas horas de trabalho refletem competência. Eu acho que eles são muito mais diretos, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, muito mais diretos e retos. Então você aprende também a
a cuidar bem do tempo, que você precisa sobrar tempo para fazer as outras atribuições que você tem na vida, né? Com filhos ou com casa, etc. Que eu acho que é a realidade de todo mundo, de muita gente aqui no Brasil, e que a gente precisa reconhecer isso, né? E principalmente eu acho que te obriga a ver um monte de qualidade que tem no Brasil também, né? Porque você vai ser por muito tempo um estrangeiro, né? E o círculo que você constrói aqui no Brasil, o Brasil é um país muito mais caloroso do ponto de vista das pessoas, né? E das relações, o que é bom e é ruim, como tudo na vida, né? Tem mais drama, né? Mas também tem mais acolhimento quando você precisa, né? Então, e lá é um mundo normalmente mais frio, e você é estrangeiro mesmo, então você tem que conquistar todo o seu espaço, né? Você não tem história, né? Que você dá 2 ligações e conhece uma pessoa, que de fato vai poder se traduzir em relacionamentos e tal. Então, assim, é uma experiência super rica. Acho que é bacana quem tiver a oportunidade, tiver a gana e puder fazer, faça. Mas o Brasil é um mar de oportunidades. Então, assim, eu sou super otimista com o Brasil. A gente tem uma série de problemas, né? Acho que talvez nossos maiores problemas hoje, na minha lista, é segurança pública e educação. Acho que sem esses dois, acho que a gente não vai conseguir evoluir como nação. A gente vai ter pockets, né? Ou vai ter áreas de excelência, né? Empresas super competentes, setores super competentes, mas como sociedade como um todo, a gente não vai evoluir se a gente não encarar de frente esses 2 desafios enormes. Mas tem muita coisa bacana no Brasil para construir, né? Eu falei aí das 5 vantagens comparativas que o Brasil tem. E o mundo precisa do Brasil, né? A gente só precisa encarar isso e entender que é isso, de fato, que a gente tem. Eu acho que às vezes a gente perde aí muita oportunidade brigando com nós mesmos aqui dentro e debatendo e disputando e não se alinhando, né? Então acho que a gente tem 2 oportunidades importantíssimas aí no curto prazo, que é a reforma tributária, né? Que eu acho que é um desafio enorme de como é que a gente reduz essa esquizofrenia tributária que tem no país, que consome um tempo enorme das empresas, abre espaço para sonegação e para tantas outras coisas. Disputas jurídicas também. Jurídico, contencioso. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar, eu acho que a gente tem aí um excelente relator na Câmara, o Aguinaldo, né? E acho que é uma vontade grande de fazer e o governo trabalhando forte nisso. Mas, obviamente, isso mexe nos diferentes interesses, então a convergência nisso vai ser muito importante. E a própria questão do arcabouço fiscal aí, que vai dar um pouco mais de previsibilidade e garantir que, de fato, ele não vai ser, né, usado para que tenha aumento de despesa com desproporcional aumento de receita, seja para aumento de tributação e outras coisas. Então, acho que está um momento importante e eu acho que o mundo, né, vocês são muito melhores que eu nisso, mas acho que menos nas empresas, vem sentindo, né, o mundo com um olhar positivo sobre o Brasil nesse momento. Acho que a gente fez o dever de casa na inflação. Eu acho que com a queda de juros e o mundo lá fora estando um pouco melhor, acho que vai ter um momento importante aí, de novo, que as empresas, as pessoas e a sociedade tem que aprender a capitalizar. Acho que a gente não pode perder a oportunidade do Brasil se posicionar aí como potência verde, de fato, né? E com responsabilidade, sabendo explorar os recursos naturais que tem. Então não é bloqueando o acesso aos recursos naturais que a gente vai ser mais ou menos uma potência verde, mas de fato trazendo toda essa riqueza que tem no país e melhor distribuindo para a sociedade, que ainda é muito desigual e que a gente precisa melhorar com a educação e com a melhoria da segurança pública. Então, assim, acho que para os jovens que estão aí, cara, lá fora tem um monte de oportunidades, super bacana, acho que tem experiência, mas acho que o Brasil, para quem tem vontade de trabalhar, está disposto a correr risco, né? E está disposto a entender que muitas vezes você vai ter barreiras aqui, mas uma vez que você ultrapassa elas, também os prêmios são muito maiores, né? E a capacidade de geração de valor é incrível. E no fundo é mais fácil porque você tem mais relação, mais conhecimento e certamente mais oportunidade. Então, e acho que fugir das verdades absolutas, né? Aquela coisa de que o Brasil, no Brasil nada funciona, ou então ao contrário, lá fora também tudo é perfeito. Tudo tem problema. Não tem verdade absoluta. E tudo tem ser humano, né? O ser humano é muito parecido em tudo que é lugar. Exato. Luiz, acho que caminhando para o fim, eu tenho uma última pergunta do meu lado, que é uma curiosidade pessoal. Até você tocou no tema de gestão de tempo, né? Você falou que talvez é uma das coisas que você aprendeu fora, com essa característica talvez de foco que existe mais no jeito de operar, de trabalhar. Mas como que dá tempo para fazer tudo isso? São não sei quantos conselhos, CEO de uma empresa que são várias empresas. O Ferreira tocou ali no ponto um pouco dos que você faz, joga tênis, surfa, enfim, a gente tem a oportunidade de fazer alguma dessas coisas. Eu perder para você de vez em quando, né? Da gente jogar junto e às vezes é uma pergunta pessoal mesmo. Como é que dá para fazer tudo isso? Não, acho que primeiro assim, não dá para fazer tudo, tá certo? Então, acho que na vida você tem que tomar escolhas e
e saber que você vai deixar algumas coisas para fazer. E muito até dessa decisão que eu te contei aí da questão da Compass, da Rumo, obviamente tem regras de overboarding, etc. É importante a gente estar aderindo lá, mas tem também a questão de dedicação e de foco, né? Então acho que a primeira coisa é você ter a capacidade de ter gente boa em volta de você, junto com você, e trabalhando junto para que possa delegar e fazer. A outra coisa é priorização, né? Assim, eu sempre brinco, acho que o melhor exercício que tem para uma pessoa fazer sobre esse negócio é olhar a sua agenda retrospectivamente, né, cara? Anota num papel no início do mês quais são as suas grandes prioridades. Deixa passar um mês e meio, volta para trás e olha a tua agenda e vê se você de fato gastou aquele tempo que você disse que ia gastar, seja em coisas pessoais, seja em coisas profissionais ou no conjunto das duas coisas. E eu garanto a você que em 90% das vezes você não conseguiu gastar o tempo nas suas coisas, estava nas suas prioridades, com a intensidade que você gostaria. Você teve um monte de distração que você mesmo fez ou outras pessoas fizeram para isso. Então, eliminar as distrações é fundamental, cara. Assim, você tem que ser muito duro com as distrações, porque elas de fato consomem um tempo enorme. Então esse exercício de olhar a agenda, para mim, eu faço muitas vezes isso, de olhar a agenda e olhar, pô, eu de fato gastei o tempo que eu disse que ia gastar nesse assunto, né? E terceiro, tem que acordar cedo e dormir tarde também, né? Porque, de novo, essa é a grande beleza, eu acho que da nossa vida, é que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Ninguém consegue comprar tempo a mais e tempo a menos, né, cara? Você pode ser o cara mais privilegiado do mundo em qualquer aspecto da sua vida, né? Espiritual, financeira ou pessoal, mas você não consegue comprar mais horas do dia, você tem que lidar com esse negócio. Então, acho que a priorização, trabalhar a sua agenda muito bem, ter um time em volta de você de muita qualidade, né? E o time envolve aí as relações pessoais, família, né? E relações profissionais, e não deixar as distrações tomarem tempo, porque elas tomam muito tempo. Se você olhar, cara, assim, é brutal o tempo que você perde com besteira. Para a nova geração aí, o Instagram talvez seja um grande detrator de... Não, eu acho que o Instagram tem duas mensagens para mim aí. O primeiro é que você começa a viver muito a vida dos outros, aí você começa a ficar com o sentimento de que, pô, a tua vida não é tão boa, e a vida daquela pessoa também tá o tempo inteiro no Instagram também não é tão boa, né? Ele tá mostrando só os momentos-chave. E essa é outra coisa, o tempo que você dedica, né? Acho que tudo na vida tem o tempo ideal para você fazer, né? E o difícil é encontrar esse balanço. Mas acho que quando você faz que você está feliz, com gente que você gosta e da maneira que você gosta, até os problemas são uma forma de você, né? Vou dizer, acha divertir. É claro que tem um monte de chateação no meio do caminho, mas acho que manter o espírito alto, o astral alto e a vontade de acertar, cara, faz uma enorme diferença, né? Legal. Luiz, vamos partir aqui para o bloco final, e aí a gente queria fazer algumas perguntas aqui para você. Primeiro, aquela pergunta tradicional de um livro, né, que você está lendo, ou livro que você recomenda. Não, o livro que eu recomendo, eu não estou lendo, já li ele umas 2 vezes, é o livro em português Execução, ou Execution em inglês, do Han Charan. Eu acho esse livro fantástico, porque ele foca no que eu acredito mais, cara, assim, formular estratégias, ter grandes visões, ter plano, claro que é fundamental, mas executar... Mas todo mundo consegue fazer, né? No fim do... Porque assim, eu gostaria de ter a visão que o Steve Jobs teve, claro, em relação à Apple. Dá para ter uma ideia e um plano. Mas em muitos segmentos, ou em muitas coisas, é viável, né? E você pode contratar consultores brilhantes ou questões... É aquilo que as pessoas às vezes têm uma ideia e ela não quer contar para as pessoas, mas ela pode até contar, né? Porque o difícil mesmo vai ser fazer. É executar. A execução é muito difícil. Então, ele aborda muito isso, quer dizer, quais são os pré-requisitos de execução e a forma de se organizar. Então, eu acho esse livro fantástico. Boa, vamos colocar no link aqui da descrição do vídeo. Quais séries e filmes que você tem assistido em streaming? Se sobra algum tempo? Eu não vejo muito, mas eu tenho visto nos últimos fins de semana. Estava até tendo a visita da filha mais nova, estava por aqui antes de voltar para os Estados Unidos, que ela estava estudando lá e agora vai trabalhar lá nos Estados Unidos. E com a minha esposa, Ted Lasso, né? Estou me divertindo lá com o coach de futebol americano no futebol inglês. É legal, porque eu também morei na Inglaterra, então tem muita coisa ali. Ele está ali em Richmond, sim, que é também perto de onde eu tive o privilégio de morar. Então, assim, é divertido ver a cultura americana se inserido na cultura inglesa e na questão de mudança de esporte. Então, é uma série bacana de ver. Estou no sexto episódio da primeira parte. Legal. Bom, Luiz, queria agradecer muito o bate-papo, foi excelente. O primeiro episódio aqui não podia ser melhor. A gente esteve com o Luiz Henrique Guimarães, CEO da Cosan, um dos principais grupos empresariais do Brasil, e queria ouvir feedback de vocês, o que vocês acharam. Deixa o comentário aqui no vídeo, manda para quem vocês, né, acham que vão aprender aqui com o nosso podcast. Vai ser um podcast mensal,
E, Luiz, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a você, parabéns para a XP por tudo que vocês têm feito aí.